Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos dando início a mais uma aula do curso avançado em Teologia do CETADEM, disciplina de Hermenêutica Bíblica 2. Hoje nós vamos estudar a última lição do nosso curso, que é a lição de número 10, que tem como título Diretrizes para a Poesia e a Profecia. Então, mais uma vez, gosto sempre de começar essas últimas aulas apresentando essa figura para mostrar aos irmãos esta sequência de etapas que a gente deve cumprir na interpretação de qualquer texto bíblico, levando em conta, primeiramente, o significado, né, do vocabulário de cada palavra, o significado específico que cada palavra assume na frase, depois avaliando o contexto imediato, o contexto do livro, o contexto da Bíblia toda, o contexto histórico e cultural e o contexto literário, né? E desde a aula passada estamos aqui no contexto literário, estudamos diretrizes para a interpretação de narrativas históricas, de epístolas, que são gêneros literários diferentes, e também tem outros gêneros literários, como a poesia e a profecia, que nós vamos estudar hoje. Então, irmãos, isso aqui é o chamado método histórico-gramatical. É a hermenêutica histórico-gramatical, que é o método hermenêutico ortodoxo que herdamos aí dos reformadores da Reforma Protestante, que é adotado pelo cristianismo conservador como a Assembleia de Deus. O método, a hermenêutica histórico-crítica é da teologia liberal, e a hermenêutica pós-moderna também não tem nada a ver com a gente, muito embora essa hermenêutica pós-moderna já tenha invadido aí muitos círculos pentecostais, e a gente precisa ter cuidado com essa hermenêutica pós-moderna. Então, o método de interpretação bíblica que nós adotamos é esse, o método histórico-gramatical. Diretrizes para a poesia e a profecia. Mais da terça parte do Antigo Testamento foi escrita em linguagem poética. É aquela história, irmãos, é para descrever Deus, as coisas de Deus, e como Deus faz, e como Deus opera, é muito difícil. Então, os escritores bíblicos, eles apelam não somente para a razão, mas também para a nossa emoção. Os escritores bíblicos não interessam apenas alcançar a nossa cognição, a nossa mente, para que a gente entenda com a mente, mas também que a gente entenda e receba e aceite com o coração. Então, a linguagem poética é uma linguagem muito eficiente, a poesia é uma forma muito eficiente da gente alcançar o coração das pessoas. Ela vai além da mente, alcança o coração. A poesia é usada na Bíblia como expressão dos sentimentos mais profundos do autor e seus pensamentos mais elevados. Né? Na linguagem poética, a gente vê o texto poético é como se fosse um raio-x que pudesse enxergar lá de dentro o coração, as emoções e os sentimentos dos autores. Essa linguagem poética não apenas ensina, mas também nos apresenta ao zelo e à emoção que o escritor bíblico sentiu quando escreveu o seu texto. Por isso, a poesia tem algumas características incomparáveis que dificultam a sua interpretação. Nós não podemos interpretar uma poesia, um texto poético, como a gente interpreta uma carta, uma epístola, como a gente interpreta um sermão, por exemplo, o Sermão do Monte, ali é um texto totalmente prescritivo de mandamento, ali claro, objetivo, e o texto poético, irmãos, ele expressa muito aquilo que o salmista, o poeta está sentindo naquele momento. Então, às vezes, ele exagera. A linguagem poética ela é carregada de figuras de linguagem, com sentido figurado. Então, você não pode interpretar texto poético ao pé da letra. Então, tem que ter muito cuidado para que não tenha uma interpretação equivocada.
Nós temos na poesia hebraica vários paralelismos, vários padrões de paralelismo. A poesia hebraica, ela não se preocupa com um padrão de sons, mas sim com um padrão de pensamentos ou ideias. Você sabe que tem poesia que se preocupa muito com a rima, se preocupa muito com a rima, a primeira estrofe rimando com a terceira e assim por diante, né? Aquela coisa boa de ouvir, né? Que é agradável para a gente ouvir. E nós nordestinos, por exemplo, nós nordestinos somos muito bons, né? O Nordeste é um celeiro de poetas que faz poesia improvisando, e com aquela rima que fica muito bonito de ver. Inclusive, pode ser um forte instrumento de evangelização. Irmãos que têm esse dom de improvisar, de fazer poesia, né, para falar de Jesus, para evangelizar. É muito interessante, é muito bom de ouvir e tem um poder didático muito grande de alcançar o coração das pessoas. Agora, no caso da poesia hebraica, ela não se preocupa muito com rima, com os sons para ouvir, mas se preocupa mais com o conteúdo, com os pensamentos e as ideias. Então, na poesia hebraica, ela é cheia de paralelismos. Então, você tem o paralelismo sinonímico, que consiste de repetição, né, para enfatizar o pensamento, a ideia. Tem o paralelismo antitético, né, que enfatiza o contraste, né? Essa linguagem de contraste facilita bastante o entendimento, e o paralelismo sintético, que é crescente. Então, nós vamos ver alguns exemplos, né, desses paralelismos para poder a gente entender direitinho. O primeiro que nós vamos falar aqui é sobre o paralelismo sinonímico, que trabalha com repetição de pensamentos. Sinonímico vem de sinônimo. Então, ele repete o mesmo conceito ou pensamento na segunda linha, mas com palavras diferentes, com o objetivo de enfatizar, né, de ênfase. Por exemplo, aqui em Provérbios, capítulo 25, versículo 1, diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então, a ideia, né, aqui dessa primeira linha, ela está em paralelismo com essa terceira, como a ideia da segunda linha está em paralelismo com a quarta. Então, esse versículo poderia, por exemplo, parar só nas duas primeiras. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Só que ele queria enfatizar mais ainda. Então, ele disse, se tiver sede, dá-lhe água para beber. O objetivo é mostrar que a gente deve fazer o bem, né? Fazer o bem para o nosso inimigo, para aquele que nos aborrece. Então, tem esse paralelismo de repetição de pensamento. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui, essa primeira frase, compadece-te de mim, ó Deus, já faz um paralelo com a última, apaga as minhas transgressões. Essa segunda frase, segundo a tua benignidade, faz um paralelo, né, com essa terceira aqui, segundo a multidão das tuas misericórdias. Por isso que eu usei cores diferentes, né? Então, essas duas frases aqui em azul, porque tem um paralelo entre elas, e essas duas frases em vermelho também tem um paralelo entre elas. Então, esse é o paralelismo sinonímico que objetiva repetir ali o pensamento para poder marcar a posição, enfatizar, né, para chamar a atenção. No caso do paralelismo antitético, ele faz um contraste de pensamentos. Tem contraste de pensamentos quando a segunda linha contrasta com a primeira. Salmo 1, versículo 6, por exemplo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, essa palavra, esse termo aqui, mas, né? Eu não sei
se eu não estou enganado, os irmãos que são da área de letras aí, como o pastor Erineu e outros, podem me corrigir, é uma conjunção adversativa, assim, mas, porém, entretanto, contudo, né, tá querendo fazer aquele contraste, né? Exato, pastor. Tá certo, né? Muito bem, obrigado. Então, a conjunção adversativa para dar aquele contraste. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas, então, quando você faz esses paralelos, esses contrastes, facilita o entendimento da pessoa, para a pessoa saber os dois caminhos, né? O que é que acontece? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, você está colocando em paralelo duas coisas contrastantes. Por isso que chama paralelismo antitético. Você está colocando lado a lado, em paralelo, dois pensamentos contrastantes, dois pensamentos opostos. Então, se por um lado a resposta branda desvia o furor, por outro lado, a palavra dura suscita a ira. Então, esse recurso literário desses paralelismos ajuda a gente transmitir a nossa mensagem com mais eficiência, ajuda-nos a transmitir, né, a nossa ideia, o nosso pensamento com maior didática, né, com mais eficiência de aprendizagem para aqueles que nos leem ou quem nos ouve. O paralelismo sintético, né, trabalha aí com pensamento crescente. A segunda linha completa ou expande o pensamento da linha anterior, indo além daquilo que é dito na primeira, né? Então, vai uma escadinha aí de pensamento. É igual por exemplo, tem música que quando a pessoa está cantando, aí na palavra, na frase lá, a gente às vezes vai subindo a entonação, às vezes numa palavra só, tem sílabas da palavra que a gente canta mais alto, outra mais baixo, né? Tem toda uma questão da altura com que a gente canta. No caso aqui, tá aumentando não o som, mas o pensamento. Então, veja bem, um exemplo aqui, Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Né? Então, você tem aí, por um lado, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu não desamparas os que te buscam. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Observe, irmãos, que nessa segunda frase, ele está desdobrando, assim, não é desdobrando no mau sentido, não, tá? Vamos dizer assim, detalhando, dando motivo à razão, né? Por que que eu não temerei mal nenhum? Eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Ele está acrescentando, né, mais uma explicação, do mesmo jeito na primeira frase. Né? Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Está crescendo o entendimento e a compreensão dos fatos. O propósito do poema. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida? Fique à vontade. O propósito do poema. Na interpretação dos textos poéticos, é muito importante que o intérprete procure saber o contexto histórico e as circunstâncias nas quais o escritor escreveu seus poemas ou poesias. Por quê, irmãos? Porque como o poema, ele revela muito o que está no sentimento e a emoção, né, com que o poeta está sentindo naquele momento. Então, a gente está aprendendo aqui que tudo tem que ser levado em conta o contexto. Então, no texto poético, se a pessoa estava num momento de tristeza, se a pessoa estava num momento de alegria, se a pessoa estava num contexto de vitória, de derrota, estava num contexto de apostasia ou de espiritualidade elevada, tudo isso vai influenciar. Porque o texto poético, ele é uma radiografia do coração, dos sentimentos, e a adrenalina está lá em cima. Às vezes a pessoa fala uma coisa
é que em outro momento, quando a adrenalina está normal, não falaria. Às vezes, a pessoa, quando está influenciada por uma determinada emoção, ela fala uma coisa num tom que em outras circunstâncias não falaria. Então, as coisas devem ser avaliadas levando em conta esse contexto, essas circunstâncias, as circunstâncias emocionais e espirituais que envolviam o escritor naquele momento. Se você observar, irmãos, você sabe que quem escreveu Provérbios e Provérbios e Eclesiastes, que são 2 livros poéticos, foram escritos por Salomão. Foram escritos por Salomão. E se você observar, né, a vida de Salomão, pelo que a gente já estudou nos livros históricos, a gente vai perceber que ele começou bem, mas terminou mal. Salomão terminou mal, entrou pelo caminho da idolatria, por causa de muitas coisas, etc. E se a gente observar, irmãos, o livro de Provérbios, certamente reflete uma produção literária de Salomão mais do início. Já o livro de Eclesiastes, né, o pregador, já é uma perspectiva já mais do final da vida, já é uma perspectiva mais assim humana, daquele homem que vivia aqui no mundo assim sem a graça de Deus na sua vida, analisando as coisas tudo pela ótica humana, tudo debaixo do sol. Então, ele fala essas coisas da vida da pessoa, reflete nos seus escritos. Então, o nosso comentarista aqui do nosso livro-texto, ele sugere que a gente procure datas e circunstâncias dentro do poema, como, por exemplo, os Salmos 120 até 134, esses 14, 15 salmos aqui, são os cânticos de romagem ou cânticos dos degraus que os peregrinos, quando iam a Jerusalém, vocês sabem que os judeus, eles eram obrigados a irem a algumas festas anuais lá em Jerusalém, como, por exemplo, a festa da Páscoa. Inclusive, Jesus foi com a sua família para a Páscoa lá em Jerusalém. Então, quando eles iam, Jerusalém já fica num lugar elevado, acho que é uns 800 metros de altitude acima do nível do mar. Jerusalém é um lugar alto, e quando eles iam, inclusive quando eu viajei lá, de Tel Aviv, que fica na praia, no nível do mar, para Jerusalém, vai subindo. Eu fui de ônibus, e a gente vê lá, vai subindo. Não é uma serra com uma subida muito íngreme, como, por exemplo, você vai subir a Serra do Martins. É uma serra mais suave, você sobe essa altitude toda, mas numa distância maior, então é bem tranquilo, mas você percebe que vai subindo. E lá mesmo no monte, lá mesmo em Jerusalém, você tem o Monte Sião, você tem o Monte do Templo, onde está o templo, tinha lá vários degraus lá no templo, porque o templo fica no monte elevado. Então, eles subiam aqueles degraus. Então, esses peregrinos, eles iam nas suas viagens a pé, em animais, e eles cantavam esses hinos, né? Isso lembra também que, muitas vezes, irmãos, quando eu morava em Açu, era solteiro, a gente ia fazer culto nos sítios, nas comunidades rurais ali de Açu, que hoje, graças a Deus, já tem pastor em todas essas comunidades, já tem pastor de tempo integral, mas na época, a gente quem ia de Açu fazer culto lá, e aí a gente ia, o povo todo em cima, né, de uma carroceria de caminhonete, de 3/4, e a gente ia cantando, aquela alegria, cantando hino, cantando corinho, chegava no sítio daquele, ia cantando, quem é este povo, que povo é este? Então, era aquela alegria, é o cântico de romagem dos peregrinos, né? Então, esse salmo, esses 15 salmos aí, são salmos que eles cantavam nessas peregrinações. O Salmo 34 é o salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Inclusive, irmãos, Davi,
ele se fez de doido por melhor passar, ele simulou um ataque epiléptico, ele fez até a boca dele espumar para fazer aquele teatro lá, para poder dar uma de doido por melhor passar, né? Então, os salmos, né? Por exemplo, o Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento de Davi, após ele ser repreendido pelo profeta Natã, por causa do pecado de adultério com Batseba e de homicídio, né? Posterior, mandando matar o marido de Batseba. Então, esses textos poéticos, muitas vezes, estão ligados a acontecimentos históricos que é bom a gente procurar saber, porque aí a gente entende melhor o que é que está acontecendo, o que é que está passando no coração e na alma do poeta. O propósito do poema. Procure o estado de ânimo do poeta e seu tema. Então, por exemplo, você tem salmos de lamentação, como o Salmo 10, o Salmo 35, o Salmo 38. Tem salmos de penitência, né, que revela arrependimento, contrição, pedido de perdão, reconhecimento dos seus pecados. Então, você tem aí o 6, o 32, o 51, salmos de louvor, salmos de adoração, né? Os salmos de peregrinos, ou o cântico dos degraus, como a gente viu agora, que são salmos de adoração coletiva, são hinos para ser cantado pelo grupo, pela congregação, e tem também, irmãos, os famosos salmos imprecatórios, né? Os salmos imprecatórios eram salmos assim que o salmista estava tão indignado, né, com a ruindade, né, de alguns pecadores, que ele pedia a Deus que Deus passasse a régua mesmo nos seus inimigos, né, pegasse os filhos dele e jogasse para se espedaçar numa pedra. Então, aqui ele bota para quebrar mesmo, sabe? Como popularmente diz aqui no Nordeste, jogava a praga. Jogava a praga, desejava o mal, queria que Deus arrebentasse mesmo os seus inimigos, né? É claro que isso aí, irmãos, não serve de um texto prescritivo para nós cristãos, que a gente, porque existe esses salmos, isso nos dá a liberdade e o direito também de a gente orar a Deus, né? Pedindo também que Deus faça isso com os nossos inimigos e tal. Jesus já ensinou coisa diferente em relação a isso. Mas o interessante que mostra aqui, irmãos, porque isso aqui é uma radiografia do estado de ânimo, da alma, do coração e da emoção do salmista naquele dia, naquele momento histórico da vida dele. A gente tem que saber o que é que ele estava vivendo, o que é que ele estava passando. E nós, seres humanos, muitas vezes nos deparamos com situação como essa. A gente, muitas vezes, está acostumado a cantar muito salmo de louvor, de adoração a Deus. Muitas vezes a nossa oração é muito de adorar a Deus e tal, mas às vezes a gente pode se ver numa semana, num dia aí, num contexto de perseguição, em que os nossos inimigos querem nos destruir e você se sente acuado, precisando de um livramento de Deus, porque o inimigo quer te devorar, e às vezes você faz esse tipo de oração e queima ele, Jesus faz, arrebenta ele, pisa na cabeça dele e tal. Isso aí revela apenas o que você estava sentindo naquele momento. Então, os livros poéticos, especialmente os salmos, irmãos, ele traz uma radiografia do momento em que a pessoa estava vivendo e dos nossos sentimentos. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Às vezes, aquele sentimento, às vezes a gente tem raiva de um irmão, ou de uma pessoa descrente, de qualquer pessoa, fez um mal tão grande a gente, que a nossa carne, naquele momento, pede para a gente ir nas orelhas daquela pessoa e meter a mão no pé do vidro mesmo, e até outra coisa pior, sabe? A gente sente, vem aquela vontade, mas aí a gente se controla, né, pelo Espírito Santo, a gente se controla, mas a vontade chega, a tentação chega, mas aí a gente se controla ali para não pecar. Então, aqui, só que a gente muitas vezes não diz isso a ninguém.
A gente, às vezes, tem vontade de passar a régua, só que a gente não vai falar para ninguém, não diz nada, a gente só é entre nós e Deus, e pedimos perdão a Deus, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça e tal. Mas, no caso aqui, o salmista escreveu, ele botou no papel, vamos dizer assim, ele escreveu esse sentimento que ele tinha naquele momento. E por que Deus permitiu que isso ficasse registrado? Para mostrar, irmãos, para a gente que nós somos inconstantes, nós somos cheios de altos e baixos, por mais que você tenha muito domínio próprio, por mais que você seja uma pessoa muito controlada, mansa, etc., não gosta de briga, mas tem dia, irmão, que você é tão humilhado, tem dia que você é tão desafiado, que tem dia ali que você dá vontade, assim, de chegar e arrebentar o teu inimigo que está fazendo aquilo com você, né? Então, às vezes, vem aquilo, né? E a gente não faz, porque o Espírito Santo nos controla, a gente pede misericórdia a Deus, mas o salmista, ele registrou aquele sentimento dele. Então, quando você lê coisas desse tipo, não pode achar que isso aqui, tudo que está na Bíblia é para a gente fazer, não. Não vai achar que tudo é prescritível. A gente precisa levar em conta todo o contexto da Bíblia. Então, Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, né? Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Foi Paulo que disse isso, mas Jesus também disse, né? Se teu inimigo quiser que você ande 1 milha, ande 2 com ele. Se quiser tirar a tua capa, né? Bater do lado direito, oferece à esquerda. Então, tanto Jesus quanto Paulo, o Novo Testamento, já nos ensina a como nos comportar diante disso. Mas, muitas vezes que a gente tem vontade, tem mesmo, vontade mesmo de partir para cima, aí é como o salmista tinha também. A estrutura do poema. Alguns textos poéticos estão organizados na forma de acróstico, no qual o poeta inicia cada unidade de pensamento com as letras sucessivas do alfabeto hebraico. O mais famoso aqui, irmãos, é o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia. E o Salmo 119 ele está organizado em 22 estrofes, contendo 8 versículos cada estrofe. Sendo que a primeira letra de cada estrofe, isso no original, viu, irmão? Não é no português, no original hebraico. A primeira letra de cada estrofe corresponde a uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então, você pode olhar lá na sua Bíblia, principalmente na versão Almeida Revista e Corrigida, que tem lá no Salmo 119, ele é organizado em 22 estrofes de 8 versículos, e aí ele coloca lá a epígrafe de cada conjunto de 8 versículos, ele coloca lá o nome da letra do alfabeto hebraico. Então, isso é bem interessante. Então, no original, a primeira letra da palavra de cada estrofe corresponde à do alfabeto. Lamentações, capítulo 1, 2 e 4 de Lamentações, cada capítulo tem 22 estrofes, cada uma com um versículo, e 22 estrofes correspondendo aí a 22 letras do alfabeto hebraico. O capítulo 3, o capítulo tem 22 estrofes, só que cada estrofe tem 3 versículos, né? Então, você vê que ele está organizado, todo o livro de Lamentações de Jeremias, ele está organizado dessa forma aí de acróstico, mostrando essa beleza literária. Então, além de transmitir a mensagem, o conteúdo, que é muito importante, transmite nessa estrutura de acróstico com essa beleza. Então, irmãos, os textos poéticos, eles devem ser interpretados levando em conta esse contexto literário da poesia. Você não pode levar em conta um texto poético, até mesmo um hino. Às vezes tem irmãos assim que criticam, quer avaliar a letra de hino assim muito ao pé da letra.
Irmãos, o texto poético, ele dá uma liberdade maior, né, para a pessoa usar uma hipérbole, usar um exagero intencional para poder chamar atenção. O texto poético, o objetivo não é alcançar a razão, é alcançar o coração. O coração. É claro, irmãos, que também tudo tem limite. Você também não pode, com desculpa que é um texto poético, estar ensinando heresia. Né? Com desculpa que é uma poesia, está ensinando coisa que vai deturpar a mensagem. Aí não, aí também tudo tem limite, né? Mas a gente não pode ficar aí cri-cri, achar que todo hino porque esse hino é não sei o quê, esse hino não sei o quê, todo hino tem defeito, todo hino é antibíblico. A gente, às vezes, esquece, né, que a linguagem poética, né, que é um hino, uma música, um texto, uma poesia, tem essa coisa, esse enfeite, né? Essa coisa enfeitada, justamente para chamar atenção, para tocar no coração, para mexer com a emoção das pessoas. Então, você tem que dar um desconto. Contudo, né, como eu disse, tudo tem limite, porque também pode ser que tenha coisa que descambe para heresia, aí não dá, aí a gente tem que dar um basta. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta sobre essa questão de texto poético, que vocês queiram falar, perguntar ou acrescentar alguma coisa? Quais são os livros poéticos, hein? Jó, Salmo, Provérbio, Cantar de Salomão, Eclesiastes. Isso, né? Então, são livros poéticos, né? Você vê que Lamentações de Jeremias, ele está organizado também dessa forma aí, nessa forma de acróstico, mas o conteúdo, a forma de transmitir a mensagem, revela muito as emoções do profeta, aquela coisa toda, né? Então, a gente precisa entender isso. Quando vocês estudaram lá no básico, livros poéticos, vocês viram lá, por exemplo, irmãos, a questão do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem lá situações, ele trabalha, vamos dizer assim, com a regra da vida. Ele trabalha com a regra da vida, com o que é mais comum, com aquilo porque a gente deve se basear na regra e não na exceção. Não na exceção. Então, diz lá, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não vai se desviar dele e tal. Mas você sabe, irmãos, que muitas vezes acontece que o pai e a mãe realmente ensinou tudo direitinho ao menino. O menino, ao adolescente, fez o dever de casa tudo direitinho, os pais, mas quando o rapaz ou a moça cresce, mesmo sabendo a verdade, mesmo tendo se ensinado correto, ele usa o livre-arbítrio dele para pecar, para se afastar do Senhor, para se afastar de Deus. Então, a gente não pode culpar os pais porque aquele garoto está desviado. Porque o pai não ensinou, foi porque a mãe foi relaxada. Nem sempre. Muitas vezes mas nem sempre é. Então, a Bíblia, ela trabalha, né, com a regra, com o padrão, né, nos textos poéticos. Então, ensina, menina, que você plantando boa semente, a regra é essa. Mas tem essas exceções que acontecem. Eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Será que hoje em dia não existe nenhum crente que está passando necessidade? Será que não existe nenhum crente que está desamparado ou que nunca foi desamparado? Será que não tem nenhum crente pedindo pão, pedindo ajuda, que não tem o que comer? Então, pode sim, irmãos, acontecer. Pode acontecer isso. Agora, a Bíblia, ela fala de regra. De regra. Então, em geral, em regra, é assim. Mas, às vezes, acontecem exceções por N motivos. Então, quando a gente estiver interpretando esses textos poéticos, a gente tem que pensar lá em Provérbios, por exemplo, Provérbios é um livro de máximas, né? De verdades comuns, né? De coisas. De modo geral, é assim. De modo geral, é assim. De modo geral, acontece isso. Mas a gente tem que entender que, né, tem as exceções
também não é uma coisa determinística, ok? Entenderam, irmãos? Isso aí? Podemos avançar para a profecia, interpretando a profecia futurista. Na enciclopédia de profecia bíblica, esse autor aí calcula que 8.352 versículos da Bíblia eram matéria preditiva na ocasião em que foram escritos. Esse total perfaz cerca de 27% da totalidade das escrituras. Então, a profecia é o tipo de literatura bíblica mais difícil de se interpretar. Nenhum outro tipo de literatura bíblica tem sido assunto de tanta controvérsia, né? Porque tem muito, principalmente profecia em relação ao futuro, irmãos, há muita discussão. Esse campo aí da escatologia, a escatologia é a parte da teologia sistemática que tem menos concordância entre as igrejas, entre as denominações. Uns dizem que não tem milênio, outros dizem que tem milênio, outros dizem que é assim, que Jesus vem antes da grande tribulação, outros dizem que a igreja vai ser arrebatada, outros dizem que Jesus não vai arrebatar a igreja vai passar pela grande tribulação, e é tanta coisa, irmãos, tem escolas de interpretação escatológica para tudo quanto é gosto. Então, muitas pessoas ao longo da história já marcaram a data para a volta de Jesus, e Jesus não voltou ainda. Já disseram que não sei quantas pessoas eram o anticristo, fulano é o anticristo, Beltrano é o anticristo, e fulano e Beltrano já morreu e não é o anticristo ainda. Então, tem muita coisa, porque como é uma literatura de difícil interpretação, muita gente que tem a mente muito fértil gosta muito de inventar, né, de imaginar as coisas e fica falando coisas, conjecturando coisas que a Bíblia não dá suporte. Não é pecado, irmãos, a gente fazer conjectura. Não é pecado a gente fazer conjectura. É mais que a gente ensine como conjectura e não como verdade. Né? Que a gente ensine como uma opinião pessoal, como uma conjectura, mas não que a Bíblia fala claramente aquilo. Então, a gente tem que saber fazer a separação e respeitar. Até onde a Bíblia revela, a gente pode ir e dizer, a Bíblia revela isso. Agora, dali para frente, determinados detalhes que a Bíblia não revela, então a gente tem que se contentar com aquilo. A gente pode até imaginar, o sinal da besta 666, é na testa ou na mão, como é que vai ser? Vai ser um raio laser, vai ser não sei o quê, vai ser um código de barras e tal. Bom, a metodologia, o detalhe eu não sei, mas que vai ter, vai ter. Diga, Frank, você quer fazer alguma pergunta? Então, não, só uma colocação. O campo escatológico, né? Já que falou aí nesse assunto aí, tem gente na atualidade afirmando, eu já vi muito, acredito que os irmãos também devem ter visto, dizendo que a marca da besta é a vacina. Eu já ouvi dizer, né? E tem gente que ainda segura com incidente esse conceito. Aí, onde a Bíblia não revela, eu não posso falar nada. Quer dizer, nós não podemos, né? Isso. Então, meus irmãos, muita coisa, muita especulação, então a gente precisa ter cuidado com especulações para não ensinar isso como palavra de Deus. Quem quiser ensinar como um achismo e tal, que ensine como achismo. Eu até acho, irmãos, na minha opinião pessoal, não ensino isso como doutrina, eu acho, na minha opinião pessoal, que o anticristo vai ser uma pessoa populista, que vai de orientação ideológica de esquerda, na minha opinião. Ele vai ter uma orientação ideológica de esquerda muito aliado ao politicamente correto de hoje, e acho também que ele vai ser muito populista, de usar a estrutura do Estado para poder torrar dinheiro, para resolver o problema de muita gente, né? Que é aquele cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, que vai vir resolver muito problema, e depois
quando a grana se acaba, né, porque essas atitudes populistas de despejar dinheiro para dar ao povo, compra o apoio popular, compra o apoio do povo com esse dinheiro que derrama na sociedade, no mundo, só que aí o dinheiro se acaba. A cacimba seca, e quando o dinheiro se acaba, aí vem o cavalo preto, vermelho, lá de Apocalipse, né? Vem a fome, vem a guerra, vem a peste e tudo mais, né? E aí depois vai causar muito problema. Então, isso é um pensamento particular meu, eu não posso ensinar isso como uma doutrina, a conferir, vamos ver se vai acontecer ou não. Também não vou fazer confusão, se alguém pensa diferente, eu vou lá fazer confusão com isso, irmão. Então, a gente tem que entender. Agora, o que é palavra de Deus, se a Bíblia diz que Jesus vai voltar, aí não, isso aí a gente defende até o fim. Jesus vai voltar, ele vai voltar. Então, para mim, eu acho que é muito claro a Bíblia dizer que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. A vinda dele vai ser em 2 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento, a segunda etapa da segunda vinda, a manifestação de Cristo em glória, tal. Vai ter um milênio literal aqui na Terra. Eu entendo que isso, pela Bíblia, que isso está muito claro. Agora, determinadas conjecturas, normalmente, irmãos, a gente erra muito na questão de metodologia, porque a gente é curioso demais, quer saber como vai ser, como se dará. Irmãos, a metodologia de Deus trabalhar, ela é muito complexa, só Deus sabe. Então, a gente, se Deus não quis revelar o método dele trabalhar, então a gente deve se contentar. Bom, interpretando a profecia futurística. Então, tem uma coisa importante aqui, que é a perspectiva do profeta, a condensação profética. Os profetas viam os eventos futuros aglomerados na profecia, mas cujo cumprimento realmente se estendia durante milhares de anos. Não era um cumprimento num dia só, numa hora só. Isso é como uma pessoa, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Inclusive, essa figura eu escaneei do livro, né? Vocês têm aí. Então, isso é como uma pessoa que olha de longe uma serra montanhosa muito alta. Observe aqui o profeta aqui, contemplando aqui uma serra, tem várias montanhas, né, nessa serra. Então, tem uma aqui que está mais perto dele, tem outra que está um pouquinho mais distante e outra que está um pouquinho mais distante ainda. Então, ele olha de longe, né, e da perspectiva dessa pessoa, no caso aí o profeta, lá do Antigo Testamento, as montanhas parecem bem juntas entre si, mas quem está mais perto percebe os amplos vales entre as montanhas. Então, quando você está vendo de longe, parece que isso aqui é uma montanha só, mas quando você chega perto, aí você vê, né, que tem vários intervalos entre uma montanha e outra, vales entre uma e outra. Então, usando essa ilustração, o autor do livro aqui, ele fala dessa condensação profética, mostrando que tem acontecimentos que se cumprem, né, cumprimento de eventos em curto, médio e longo prazos. Eventos que se cumprem em curto, médio e longo prazos. Um exemplo bem típico, irmãos, é o sermão profético de Jesus em Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, Lucas 21, aquele sermão profético, quando os discípulos perguntaram, porque os discípulos também perguntaram muita coisa. Aí Jesus fala, irmãos, ali um bocado de coisa, mas tem coisas ali que era de cumprimento em curto prazo, coisa de médio prazo e de longo prazo. Tinha coisas ali que é de cumprimento, cumpriu-se no ano 70, depois da queda de Jerusalém, que não ficou pedra sobre pedra ali do templo. Os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 e acabou com tudo. Mas tem coisas ali do arrebatamento, tem coisas da grande tribulação, tem coisas da manifestação de Cristo em glória. Então, a gente precisa entender, né, isso, porque quando ele fala, observe, irmãos, que para nós existe passado, presente e futuro. E o futuro, ele tem uma escala de tempo, né?
de segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. Então, para nós, existe uma escala de tempo daqui para frente. Mas para Deus, irmãos, não existe nada disso. Para Deus, nem existe passado, nem futuro. Para Deus, tudo é um eterno presente. Então, Deus está lá do céu e olha as coisas aqui na terra, tudo de uma vez só. Deus está fora do tempo. Deus não está dentro do tempo. Ele é maior do que o tempo. Deus foi quem fez o tempo. Então, por isso que ele diz, Abraão, Isaac e Jacó são vivos. Para vocês, eles já morreram há não sei quantos mil anos atrás. Mas para Deus, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Então, Deus está vendo tudo ao mesmo tempo. Então, os profetas, muitas profecias, você vê coisas que aconteceram, que se cumpria num tempo breve, né? Outros, né? Mais em médio prazo e outras em longo prazo. Nós lemos aqui no início da nossa aula o texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e tal, tal, tal. E essa profecia de Isaías 61, versículo 1 a 2, só se cumpriu parcialmente em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, posto que o dia da vingança do nosso Deus será cumprido somente na grande tribulação. Quando Jesus, lá em Nazaré, ele leu, e você pode olhar no texto de Lucas, capítulo 4, que lá no texto de Lucas, não está citando que Jesus leu aquele pedaço do dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu aquele pedaço. Jesus deixou fora esse pedaço aqui da profecia, aí ele só leu a outra parte e disse: hoje se cumpriu essa profecia entre vós. Então, só que esse dia da vingança do nosso Deus já é mais para frente. Vai ser na grande tribulação. Então, observe aí essa questão de profecia, que tem coisas que é como se fosse cumprindo em parcelas ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Observe a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Essa profecia de Joel só se cumpriu parcialmente no dia de Pentecostes, quando o povo lá foi batizado no Espírito Santo, falou em línguas estranhas, o povo perguntou: que línguas são essas? O que é isto dizer? Por que esse povo está falando em línguas estranhas? Aí Pedro falou: olha, isso que vocês estão vendo foi profetizado pelo profeta Joel, tal, tal. E Pedro cita a profecia, só que a profecia de Joel, irmãos, tinha uma parte da profecia que não foi cumprida no dia de Pentecostes. O que foi cumprido no dia de Pentecostes foi aquela parte, que derramarei do meu espírito de uma forma abundante sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Essa parte, sim. Mas essa outra, o grande e terrível dia do Senhor e os sinais e prodígios no céu e na terra não aconteceram lá no dia de Pentecostes e até hoje ainda não aconteceu, porque isso só vai acontecer durante a grande tribulação, no período apocalíptico, onde vai ter o grande e terrível dia do Senhor, justamente os juízos que Deus sobre a terra, que estão descritos lá no livro de Apocalipse. Então, isso o autor chama de condensação profética. Quando o profeta Joel profetizou, é como se ele estivesse vendo ali aquela visão ali da montanha, ele via tudo, só que alguns eventos mais próximos e outras montanhas mais distantes. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da primeira ressurreição, bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição e tal, tal. Só que essa primeira ressurreição, ela tem aí 3 etapas, Você vai ter aí, a primeira etapa é Jesus, que é a primícia, Jesus ressuscitou, a primícia. Você vai ter aí a segunda etapa da primeira ressurreição no arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os crentes, que morreram
na grande tribulação, porque na grande tribulação pessoas vão se converter e essas pessoas vão morrer por causa do evangelho e elas vão ressuscitar para entrar no milênio com Jesus. Então, essa primeira ressurreição é em várias etapas, como também a volta de Jesus. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, vai ser em duas etapas. A primeira etapa se refere ao arrebatamento da igreja e a segunda etapa, a manifestação de Cristo em glória. Então, é por isso que é importante a gente avaliar o contexto de toda a Bíblia, a gente reunir todos os versículos que falam sobre o tema para a gente montar o quebra-cabeça. Então, esse é exatamente o objetivo da teologia sistemática. A teologia sistemática, a teologia bíblica, ela dá conta de fazer a exegese e da interpretação de cada texto bíblico. A teologia bíblica, ela, através da exegese, ela produz cada peça do quebra-cabeça. Aí depois vem a teologia sistemática para juntar cada peça dessa do quebra-cabeça, encaixar uma com a outra para construir a doutrina, Então, é assim que a gente vai compreendendo os ensinamentos bíblicos. A profecia tipológica, profecia de duplo cumprimento. As profecias deste tipo são caracterizadas por um cumprimento histórico perto dos tempos do profeta e também um cumprimento futuro na era do Novo Testamento. Por exemplo, a profecia de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16, e de 1 Crônicas 17, versículo 13 a 14, tanto se refere ao rei Salomão, como também a Jesus. Então, o que está escrito nesses dois livros históricos, Samuel e Crônicas, está se referindo a Salomão, mas ela também se refere a Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 5 e 8, ele também aplica isso também a Jesus, a Cristo. Então, são profecias de duplo cumprimento. E no caso aqui, irmãos, a gente só sabe porque a própria Bíblia explica a própria Bíblia. O próprio escritor aos Hebreus diz aí que estava se referindo a Cristo. Em Ezequiel 28, os versículos 1 a 10 fazem referência ao rei de Tiro. Tiro era uma cidade que ficava no norte, a cidade do Líbano, na antiga Fenícia, no Líbano, e essa cidade lá de Tiro, que era a cidade onde era de origem de Jezabel, né? Então, esse rei de Tiro foi uma pessoa histórica, real, que existiu, que reinou nessa cidade real chamada Tiro, que ficava lá no Líbano. Então, se você ler o capítulo 28 de Ezequiel, os versículos de 1 a 10 faz referência a esse personagem histórico do rei de Tiro, mas os versículos 11 a 19 provavelmente se referem ao diabo. Então, você começa a observar que os versículos 11 a 19 são impossíveis de serem aplicados, a uma pessoa humana histórica, e são mais parecidos com a figura do diabo. E provavelmente aí, porque quando o profeta começa a profetizar sobre Tiro, as coisas que esse rei fazia, a forma como esse rei agia, como esse rei era, a sua personalidade, os seus feitos, lembrava Satanás. É como se o profeta olhava para ele e via o diabo nele. Ele era um típico representante do diabo, fazia coisas semelhantes ao diabo. E aí ele começa nos versículos 11 a 19, você vai ver que é impossível disso se referir a um homem, sim, e é mais fácil estar se referindo ao diabo. A mesma coisa acontece no capítulo 14 de Isaías, que tanto faz referência ao rei da Babilônia, ao rei histórico de Babilônia, como também se refere ao diabo. Então, tem coisas ali que se refere àquele personagem histórico, mas também se refere ao diabo. Então, é uma profecia de duplo cumprimento. O texto de Oséias 11:1 faz referência a um fato histórico do passado
mas também é uma profecia tipológica sobre Jesus. Vamos ler aqui Oséias, Oséias 11:1, para a gente saber aqui. Oséias 11:1, deixa eu ver aqui. Oséias capítulo 11, versículo 1. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, Oséias estava se referindo aqui, é uma palavra de Deus, né? Deus falando aqui, através do profeta Oséias, e dizendo, quando o povo de Israel era menino, ou seja, quando esta nação ainda era jovem, eu amei esse povo, eu amei Israel, e do Egito chamei o meu filho, porque Deus tirou o povo de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés, e Deus está falando aqui, né, de Israel como seu filho. Só que em Mateus capítulo 2, versículo 15, Mateus 2:15 diz assim, ó, versículo 14, Mateus 2:14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Observe, irmãos, que esse fato histórico relatado por Oséias 11:1, mostrando que Deus chamou Israel do Egito e tirou ele do Egito, chama Israel de filho e tal, esse contexto histórico é um tipo, né? Por isso que ele fala profecia tipológica dessa vinda de Jesus do Egito para Israel. Então, quando Mateus escreve o seu evangelho, e ele mostra esse episódio histórico que José e Maria tiveram que fugir para o Egito, levando Jesus para o Egito, depois da morte de Herodes, aí eles voltam para Israel, e Mateus disse, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Agora, irmãos, como é que a gente pode fazer referência, a fazer uma amarração, vamos dizer assim, de Mateus 2:15 com Oséias 11:1? Só fazemos porque a Bíblia foi quem fez. Nós não temos o direito de ficar inventando as coisas. A gente sabe porque a Bíblia revela, porque Mateus 2:15 diz. Então, esse texto de Oséias 11:1 é um de duplo cumprimento, porque faz referência a um aspecto histórico do passado, mas que é um tipo, né, de outro evento histórico que aconteceria no futuro, que é Jesus vindo do Egito. Então, irmãos, nessa questão aí de profecias, a gente precisa ter muito cuidado, olhar esses detalhes. Tem coisas que se cumprem em curto, coisas em médio e longo prazo. A literatura apocalíptica e profética, ela também é cheia de simbolismos, de linguagem figurada, né? Então, ela por natureza é complexa mesmo. Então, é um terreno, assim, que não tem muita estabilidade. Então, devemos ir devagar, devemos ter cuidado, não ser dogmático demais com determinados detalhes. Tem as coisas mais importantes estão claras. Também muita gente faz um bicho, Apocalipse é muito difícil, ninguém entende nada, ninguém deve nem ler. Não é assim, não vamos também exagerar. Tem muita coisa que está clara ali. Agora, detalhes do como vai ser, detalhe de como será, a metodologia, isso aí, se Deus fosse revelar, irmãos, todo detalhe, aí não ia ter livro que coubesse tanta coisa escrita, tá certo? Então, a gente deve ficar com aquilo que é mais importante. A Bíblia revelou só até aqui, eu fico só até aqui. É pecado a gente fazer alguma conjectura? Não, não é pecado, desde que essa conjectura não se transforme numa heresia, não fira um ensinamento bíblico claramente revelado nas Escrituras. E nem a gente vai entrar aí pelo caminho das teorias da conspiração. A gente precisa
ter cuidado aí com as teorias da conspiração, porque isso muitas vezes a gente dá vazão a muitas mentiras, tá certo? Então, o intérprete deve considerar como profecias tipológicas somente aquelas que o Novo Testamento confirma, né? Como essa aqui de Mateus 2:15, que ele disse, isso aconteceu para que se cumprisse Oséias 11:1. Então, se a Bíblia diz, então está dito. Se o escritor aos Hebreus lá diz que aquele evento lá relacionado à coroação de Salomão também tipifica a coroação do Messias, então é verdade, porque a Bíblia diz que é verdade. Se Jesus disse que do mesmo modo como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado da terra e tal, se aquele evento histórico lá, da serpente lá na estaca, que se alguém olhasse para ela ficava curado, aquilo representava também o fato de Jesus ter sido crucificado, e quem aceitar Jesus pela fé também vai ser curado do pecado, a gente só faz essa conexão entre uma coisa e outra porque Jesus fez, porque a Bíblia fez. Se a Bíblia não tivesse feito, não tinha como a gente inventar isso. Então, o intérprete deve considerar como profecia tipológica somente aquelas que o Novo Testamento confirma claramente. Amém, meus